Boa noite, hoje dia 290 da minha saga de gravar um vídeo por dia todo dia por um ano, e serão 365 vídeos de uma perspectiva, de uma filosofia, de uma ideia, né? De um conceito, de um registro do que eu estou vivendo na minha realidade agora para o meu eu do futuro, como se fosse uma cápsula do tempo para meio depois rever daqui 5, 10, 15, 20, 30 anos, né? E saber, tentar lembrar desse exato momento que você está vivendo. Lembrando que a minha mera, humilde e insignificante opinião, que ela está sempre mudando, é buscar entender e compreender cada dia um pouco mais sobre valores e entender um pouco mais de questões mais complexas da realidade. Talvez não seja complexa, mas essa ideia de valor, hoje eu estava pensando sobre, né? Que seria como nós quantificamos e atribuímos as nossas escolhas de acordo com mais valores, né? Então a gente dá mais valor para uma opção A do que para uma opção B, então tomamos a escolha da opção A, né? E isso não há muitos outros tipos de valor, né? Seja ele subjetivo, no âmbito emocional, ou em relação a um valor de probabilidade de ganho, só que de forma inconsciente, ou em relação a um custo de oportunidade, até mesmo um valor simbólico, né? Às vezes tem os símbolos, né? A gente pode atribuir valor em crenças por coisas que são invisíveis, né? Enfim. Mas essa ideia de valor, na ideia de buscar o momento presente, de buscar esse instante de eternidade, eu falei um pouco no vídeo da busca, é o momento máximo que atribuímos esse valor. Estamos nesse estado de fluxo, é aquele momento, aquele sentimento em que fazemos ou realizamos uma atividade e nem percebemos, né, a passagem do tempo, porque estão completamente focados, né, naquele ponto. E esse ponto eu só consigo lembrar, mas estar consciente desse ponto, viver nesse ponto, é de uma intensidade tão grande de valor atribuído, consciente de todas essas escolhas, por exemplo. E é claro que não dá para colocar isso numa balança, né? Porque não ter esse valor, poderia pensar que também chegaria, né? Ou vivendo esse valor também daria para chegar nesse instante. Mas existe uma espécie de balanço existencial, né, nessa questão, porque tem alguns valores, a ideia de valor de dinheiro, de tempo, de energia, e existem outros valores, né? Por exemplo, a fé, a esperança, o amor, a visão de futuro, uma perspectiva para o meu eu do futuro, né? Existe um valor, e a ideia do meu esforço atrelado a esse objetivo, né? Então, a soma de todos esses valores, pequenos valores, de caixinhas separadas de emoções, de sentimentos que somados levam a uma identidade, uma escolha, é algo que está bem próximo de encontrar apenas exclusivamente na consciência humana, né? Porque em uma consciência artificial, dependendo de como é atribuído esses valores na aleatoriedade, seria um pequeno vislumbre de consciência, né? Mas que não seria a fundo consciência humana. Mas é interessante, né? Como a nossa identidade, o que nós enxergamos, o que nós nos reconhecemos, está sempre mudando. Então, um valor que eu tinha há uns 200 dias atrás, com certeza mudou, amadureceu, teve uma maturidade espiritual que hoje esse valor é outro, e eu tenho uma outra compreensão que me faz guiar com um objetivo, não sei se maior ou menor, a ideia é estar sempre buscando valores
que são valores da condição humana, né? E bom, fiz um vídeo sem valor algum, sempre para deixar um registro, que é essa ideia de pensar no que seria valorizar a si mesmo ou compreender o valor das suas escolhas conscientemente, ou estando consciente do maior valor, que é esse estado de fluxo, de momento presente, né? Vivenciar conscientemente essa eternidade. Talvez seria uma busca interessante, né? Mas que no fundo o seu valor é refletido pelas suas ações, né? Então, qual é o seu valor para o mundo e o eu do futuro? Suas ações estão refletindo os valores que você busca internamente? Todas as suas decisões e escolhas estão sendo conscientes para você sentir essa glória coletiva de fato que você tanto busca? Ou você está utilizando de algum sentimento negativo, luxúria, ciúmes, inveja, simplesmente para parecer e não colocar na frente das suas escolhas os valores, os princípios e valores humanos? Não sei, eu só sei que quando há um desbalanço existencial com relação a algum dos valores, seja ele, no caso, financeiro, por exemplo, é algo que mexe com a própria identidade, porque te dá mais acessibilidade de pensamento, de decisão e de escolha, né? Então, no caso desses atributos mensuráveis, né, que é o dinheiro, pode ser que modifica esse balanço existencial, né? Bom, não sei, só sei que está sendo uma experiência interessante, e tendo essa perspectiva, essa visão de futuro atrelado à ideia de princípios e valores humanos, muitas das minhas escolhas agora estão sendo guiadas para que esse propósito seja atingido, e já estou achando o caminho para que ele seja atingido, mas que vai demandar tempo, dedicação, disciplina e estar seguindo ele incessantemente. Acho que talvez em pouco tempo, questão de uma semana, ou poderia ser 1 ano ou 2 anos, mas que ele vai ser concretizado até antes de 2027. E é isso, obrigado por quem ouviu até aqui, meu eu do futuro que está ouvindo aqui, nesse exato momento, num ponto do futuro, você quer relembrar um pouco do valor, né? Quais são os seus valores? Tá seguindo com os seus valores, ampliando os seus valores, tendo mais maturidade espiritual para entender e compreender de fato o valor da vida?